Oi, queris! Hoje eu quero falar com vocês sobre um perfume que eu conheci pessoalmente há pouco tempo, embora eu já tenha estudado um pouquinho dessas fragrâncias ao longo desses últimos anos. É o Delina, da Parfums de Marly. Delina é uma fragrância floral frutada, maravilhosa, com uma explosão intensa, uma fragrância que tem uma projeção, uma difusão imensa quando você passa por pelo menos umas 2 horas. Uma fragrância que, quando você aplica, todas as pessoas ao seu redor notam que você está presente. Não tem um lugar onde eu fui até hoje, em 2 horas depois que eu passei esse perfume, que não me perguntassem o que era. E, enfim, é um perfume maravilhoso sobre o qual nós vamos falar hoje. Delina, de Parfums de Marly. Eles têm um Delina Exclusive também. Ele é diferente, menos frutal, mais floral. Eu preferi o Delina, porque ele tem um lado frutal que eu amo. Mas antes de falar sobre o perfume, eu queria falar para vocês um pouquinho sobre a Parfums de Marly. Parfums de Marly é uma marca francesa elegantérrima, luxuosa, criada em 2009, portanto tem 10 anos apenas, é uma marca ultra recente, uma marca de nicho. Chegou ao Brasil através da Niche, uma casa que revende, pelo menos até agora, 9 marcas de nicho globais, americanas, europeias. Então tem marcas italianas, francesas, e vocês vão encontrar perfumes belíssimos. Os preços são altos das marcas de nicho, e vocês vão entender ao longo de todas as vezes que a gente falar um pouquinho sobre as marcas de nicho, o porquê disso. Porque o nicho, ele traz o luxo, e uma das características do luxo é o fato de ter a mão do homem, um preparo manual sobre muitas das fragrâncias. Elas estão menos industrializadas, vamos dizer assim, tem um cuidado artesanal um pouco maior sobre as fragrâncias. Parfums de Marly, vocês vão ver uma data aqui, 1743, eu acho que vocês conseguem ver. O símbolo são os cavalos de Marly, e essa data, 1743, é simbólica. Ela tem a ver com a época em que foi feita a escultura dos cavalos, dos famosos cavalos de Marly, em mármore de Carrara, que estão hoje num dos pátios do Museu do Louvre, debaixo da pirâmide de vidro. O que é legal vocês entenderem é que essa foi a época, o século XVIII, 1743, pertence ao século XVIII, que era o reinado do rei Luís XV, e foi considerado o reinado do perfume na França. Foi a época em que floresceu a perfumaria na França. Nessa época, se falava de perfumistas, se falava dos perfumistas da realeza, e foi a época também em que o rei Luís XV encomendou os famosos cavalos de Marly, que ficavam nos jardins de Versalhes, para que fosse um símbolo daquela era. Bom, a gente tinha aqui 2 elementos, então, que que marcaram o conceito desta linha dos produtos criados em 2009, a Parfums de Marly, inspirados, então, na corte de Luís XV, que foi o reinado da perfumaria na França.
os cavalos foram escolhidos porque simbolizavam o Palácio de Versalhes, eles ficavam lá, eles só escaparam da Revolução Francesa porque foram mandados depois para a Praça da Concórdia e hoje, Place de la Concorde, e depois eles foram, hoje tem uma imitação deles, mas no Louvre vocês encontram, quem for para a França e visitar o Louvre, vão encontrar os cavalos, os famosos cavalos em mármore de Carrara, num dos pátios abaixo da pirâmide de vidro. Quem criou esta marca criou com essa expectativa de que seus perfumes passassem essa grandeza que foi esse reinado. E esse reinado era muito conhecido pelo pupurri de flores, de frutas secas e alguns ingredientes que tinham disponíveis para a época. É óbvio que os perfumes criados hoje em dia são muito mais que isso. Foi naquela época também que surgiram algumas das famosas águas posteriormente usadas para a toalete. Lembram-se que a gente já falou águas com ingredientes, então elas tinham uma certa perfumação, e uma das preferidas de Luís XV era a água de flor de laranjeira. Até hoje, uma das preferidas de muita gente, inclusive de mim. Esse Parfums de Marly, ele tem umas distinções. O frasco fica acolchoado num tecido. O tecido, tá vendo que ele é rosinha, parece um veludo. Eu imagino que dê para vocês enxergarem dentro. Ele está estofadinho, ó, quando a gente aperta dá para ver que é estofadinho num veludo cor-de-rosa, e a fragrância é cor-de-rosa, gente. Fragrância cor-de-rosa. Quando eu bati o olho nesse perfume, eu falei, esse é um perfume, não é porque, tudo bem, se você não me conhece ainda e está vendo esse vídeo pela primeira vez comigo falando, você não vai entender o que eu quero dizer. Cor-de-rosa não tem nada a ver com a cor, tem a ver com o tipo, o estilo, a confecção do perfume. Um perfume feito com flores que podem ter um pouquinho de opulência, mas em geral são flores leves da perfumaria. Tem frutas, nada sobremesa, nada melado, em geral aquele tipo de perfume que todo mundo gosta, que não incomoda ninguém. Este é o Delina. O Delina é um perfume criado por Cantambiche, da Givaudan. Foi um perfume certamente inspirado um pouco na corte de Luís XV, porque ele traz de saída um lado frutal, então vocês vão sentir lichia, na verdade um trio frutal, bergamota, lichia e ruibarbo. Tem toques de especiarias como pimenta, noz moscada, um pouquinho de incenso, que vocês vão ver que dá uma quebradinha nesse dulçor, mas ele não é doce não é nada doce. Eu vou pôr um pouquinho mais perto porque acho que a luz está ofuscando, né? O que passa com esse perfume é que ele tem uma floralidade deliciosa. As flores que chegam quando a corte de Luís XV existia, os perfumes começaram a ganhar o que eles chamavam de mille fleurs, ou mil flores, que era uma composição que misturava uma porção de flores. Então, a ideia aqui não foi misturar as mille fleurs, ter as 1000 flores, mas ter pelo menos rosa, peônia, e eles têm um ingrediente nesta fragrância que é a petália. A petália é um ingrediente exclusivo da Givaudan, pelo menos até uns 2 anos atrás ele ainda era exclusivo, eu imagino que ainda seja.
A Petália tem um dos cheiros florais mais lindos que eu já senti na vida. Inclusive, uma vez alguém me perguntou: você tem alguma fragrância exclusiva? Eu tenho sim, uma fragrância inclusive feita com Petália. E eu já usei mais ou menos uns 5 frascos dessa fragrância que o pessoal da Givaudan gentilmente pesa para mim e aplica, porque não é um perfume que está no mercado. E quando eu senti a Delina, e eu senti aqui no Brasil, eu falei, mas esse perfume me agrada de um tanto, e quanto mais eu entendi sobre ele, mais eu aprendi o porquê. Ele tem essa confecção de floral frutado cor-de-rosa e tem Petália. A Petália é deliciosa, é um ingrediente sintético, mas com uma construção que mistura um pouco de ingredientes florais também, e ele traz um cheiro de flor natural. É muito gostoso, é delicioso e único. Então, imaginem essa confecção de saída cítrica frutal com flores mais rosadas, com a Petália, que tem um cheiro rosado também, mas é um cheiro rosado abaunilhado, e de fundo toques apenas de baunilha, mas toques, nada para deixar doce ou adocicada. Toques de baunilha, cedro, Cache-Merhan. Nós já falamos do Cache-Merhan. O Cache-Merhan é uma composição que leva ingredientes amadeirados e ambarados num único ingrediente, de forma que a gente possa classificá-lo como madeiras transparentes ou madeiras estilo segunda pele. Delícia, gente, delícia, delícia. Muito musk. Não é uma fragrância neurótica, de duração neurótica, daquelas que vão ficar 12, 16 horas sobre a pele. Ela tem algo muito específico, que é essa projeção intensa que todo mundo vai reparar em vocês. Tenho certeza. Quando eu passo em 2 horas, assim, todo mundo, lojas que eu entro, encontros que eu vou em casa de amigos, pessoas já me pararam em corredores de shopping para perguntar o que eu estava usando. É incrível o quanto essa fragrância mexe com as pessoas e quanto ela agrada as pessoas. Uma fragrância fascinante. Infelizmente, o nicho é muito caro ainda aqui no Brasil. Este é um tipo de fragrância que na França custa por volta de 300 a 350 euros. Então vocês podem fazer a projeção de mais ou menos quanto fica aqui no Brasil. Mas se você é como eu, apaixonado por um produto como este, você vai entender o valor que ele pode ter. Eu não estou incentivando vocês a fazerem compras, mas estou incentivando vocês a conhecerem, a ampliarem um pouquinho o leque e entenderem o porquê do nicho ter um preço diferenciado e por que alguns produtos são especiais. Este é um produto especial. A Delina é uma fragrância maravilhosa para quem gosta de floralidade leve, mas ainda assim extremamente marcante. Tem de conhecer Delina. E conhecendo Delina, você vai conhecer também um pouco de Parfums de Marly. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês conheçam, que vocês deem um pulinho lá na Niche, em São Paulo, fica lá no shopping Iguatemi, Faria Lima. E se vocês forem conhecerem, venham falar para mim o que acharam. Eu espero que vocês gostem, tenham gostado de conhecer mais um perfume diferenciado como esta riqueza do Parfums de Marly. Eu passei esse perfume, gente, hoje o dia inteiro. Eu tô aqui numa mesinha, fez barulho. Eu passei esse perfume o dia inteiro, mas olha, eu não quero gastar muito, tá? Nem precisaria.
Delícia, gente, delícia. Sobe a peônia, o ruibarbo. Olha, tem um cítrico além da bergamota, os cítricos são mais sofisticados. A bergamota a gente já falou que é o mais floral dos cítricos, então não é um cítrico limão, laranjinha, não, é muito sofisticado. Para mim, deve ter até um pouquinho do lado verde da pera nesse perfume. O ruibarbo, ele tem um pouquinho um sabor ácido e um cheiro também ácido. Então, às vezes, é muito comum vocês sentirem um certo azedinho. Ai, é delicioso, gente, é muito delicioso. Hoje eu fui para minha aula de pintura e assim que eu entrei, as meninas perguntaram, mas que perfume você passou hoje? E elas fizeram um círculo para entender um pouquinho mais sobre Parfums de Marly, que é uma fragrância nova, um perfume novo para o mercado brasileiro e uma fragrância belíssima. Eu sinto a petalha aqui, gente, como eu sinto naquele perfume que eu tenho, que é um perfume exclusivo. Faz parte dos exclusivos, ingredientes caros, junto com ingredientes que são relativamente simples, mas compostos numa intensidade muito grande. Este perfume certamente tem por volta de 25 a 30% de dosagem, certamente, porque ele é ultra intenso, gente, ultra intenso. Um perfume com essas características, numa dosagem de 10, 12%, como um eau de toilette que a gente está acostumado a usar, não tem essa projeção que tem este perfume. A quantidade de óleos essenciais presentes neste perfume é extremamente intensa e faz valer o valor que você paga dele. Então, de novo, gente, não é um estímulo ao consumismo, mas um estímulo ao conhecimento, para que vocês conheçam um pouquinho mais dessa raridade que agora está à disposição de nós brasileiros também. Um beijo para vocês e espero que vocês tenham gostado e venham falar aqui comigo o que acham. Não do preço, eu sei o que vocês acham do preço, eu também acho. Mas sobre um perfume tão lindo e rico quanto este. E se conheceram, se já conhecem Parfums de Marly, se já experimentaram algum decante, venham falar comigo, vou amar conhecer a história. Um beijo para vocês e até o próximo.